Olá, eu sou Ângela Raunati, juíza membro do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins e coordenadora do projeto Mais Mulher, Mais Democracia. É com muita satisfação que a Justiça Eleitoral participa da primeira edição da Agrotins Digital, uma reinvenção em tempos de pandemia. Ao que cumprimento o nosso secretário da Agricultura, senhor César Halum, pelo pioneirismo da ação. Aproveito também e saúdo, agradeço o apoio do nosso presidente, desembargador Eurípides Lamounier, na condução desse projeto. Esperamos, com esse projeto, contribuir para o debate sobre a participação feminina no processo político, principalmente no que se refere à mulher no campo, seja ela da agricultura, seja ela da agropecuária, de pequeno, de médio e de grande porte. O nosso recado é para todas vocês. O Mais Mulher, Mais Democracia teve início em abril de 2019, já com algumas ações em alguns municípios no estado do Tocantins, Araguaína, Gurupi e também Palmas, e ele surge exatamente da necessidade de fortalecer a representatividade feminina nos mais diversos espaços decisórios, seja do poder público, seja da iniciativa privada, e o nosso objetivo, então, é justamente despertar a consciência e a importância da participação efetiva da mulher na política, seja como candidato, seja como eleitora. E é por isso que estamos aqui hoje para conversar com vocês. Queremos compartilhar algumas ideias, promover o debate sobre a questão tão importante para a nossa sociedade, no que diz respeito à construção de uma agenda feminina por mulheres na política. Para participar desse webinar, convidamos a presidente da Associação de Mulheres de Carreiras Jurídicas no Tocantins, a doutora Elaine Noleto, e também a advogada e pecuarista, doutora Vivian Machado. As duas, tenho certeza, vão contribuir para essa reflexão que propomos hoje, a participação feminina no campo da política. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Doutora Elaine, vamos começar com você. É certo que as mulheres ainda têm um longo caminho a percorrer em busca da paridade. Na sua opinião, quais são os desafios dessa mulher, especialmente a mulher do campo, para uma maior participação na política? Olá, o meu nome é Elaine Noleto, eu sou presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica e estou aqui para falar um pouquinho da participação da mulher rural na vida e na política. As mulheres rurais, elas são responsáveis, segundo a ONU, por metade da produção dos alimentos no mundo. É algo importante, é um dado relevante. Mas, infelizmente, elas ainda vivem uma situação de desigualdade social, política e econômica. Por que a gente diz isso? Porque elas encontram resistências para ter acesso à terra, aos insumos agrícolas, às sementes, à tecnologia, às ferramentas, ao crédito e até assistência técnica. Tanto que dados revelam que 30% só das mulheres rurais que laboram na terra são donas das próprias terras. Apenas 10% têm acesso ao crédito. E tão somente 5% têm acesso à assistência técnica. Além disso, as mulheres do campo, elas têm mais ressaltado a questão da falta, da não remuneração do trabalho doméstico, elas exercem mais trabalhos não remunerados.
no lar, domesticamente, com menos desigualdade, com maior desigualdade, no sentido de que elas têm menos ajuda, elas cuidam sozinhas dos afazeres domésticos. Então, a necessidade que nós vemos é de que a gente busque que as mulheres tenham esse acesso ao crédito, que elas tenham esse acesso à melhoria dos fatores econômicos, culturais, para que elas possam lidar melhor com a terra e serem proprietárias dessas terras também, não é? Existem pesquisas que revelam que quanto maior o acesso das mulheres a esses recursos produtivos, financeiros e essas oportunidades de renda também, maior a diminuição da pobreza também e maior a produção agrícola, pecuária. Então, o recado que nós queremos deixar para essas mulheres é que elas se insiram, caso não estejam inseridas nas cooperativas, façam as articulações políticas, grupos de vizinhas que lidam, seja no agronegócio, seja na pecuária, de forma geral na vida rural, nos sindicatos rurais, nas associações, enfim, e nos partidos políticos, para que elas possam ter vez e voz. Esse é o nosso recado para todas as mulheres do agronegócio, seja uma trabalhadora rural, seja a empresária do agronegócio. Nós acreditamos que é assim que nós vamos conseguir fazer com que as mulheres tenham maior participação na vida política e na vida social também. Doutora Elaine, muito obrigada. Muito interessante as suas considerações, porque se nós lembrarmos, a própria lei de política agrícola é uma lei, salvo engano, de 1991, que já traz esse incentivo específico, expresso, né, alguns benefícios específicos à mulher do campo. E, no entanto, a nossa lei de cotas, né, alguns anos depois, aí, 1997, né, eu acho que precisamos avançar um pouco em como conscientizar, em como politizar um pouco mais essa mulher, porque é tão frequente aquela queixa, aquela questão do que a gente ouve, né, de que as mulheres estão ali simplesmente para cumprir uma cota que o partido precisa, da questão de ter 30% de candidaturas, né, respeitada ali a proporção 30-70 de gêneros. O que você pensa sobre isso? Olha, é importante a participação da mulher na política, mas muito antes da lei que garantia os 30% de cotas, e a lei agora recente, que garante não só o 30% de cotas, não, mas garante o investimento dos partidos políticos, havia a utilização das candidaturas femininas como candidaturas laranjas, nós sabemos disso. O que nós precisamos é de formação política para essas mulheres. E isso o TRE tem feito com esse belo trabalho, Projeto Mais Mulheres, Mais Democracia, sem falar em partido político, mas as mulheres precisam de acesso à educação. Nós também percebemos que, há pouco tempo, existem dados que revelam que muitas mulheres do campo não tinham nem registro civil, não é? Então, é importante que a gente coloque essa necessidade das mulheres terem o acesso à educação, as mulheres rurais, nós estamos falando delas, seja de que patamar seja a grande empresária, ou seja a trabalhadora rural, a mulher do agronegócio, que tem acesso aos instrumentos de educação, acesso aos instrumentos culturais, para que ela possa também se conscientizar do seu papel na sociedade e não permitir ser usada numa candidatura laranja. Os partidos políticos têm que garantir o 30% de cotas, mas têm que garantir também o fundo partidário. Então, a gente espera que as mulheres possam, através desse processo de conscientização, que elas possam, o que a gente costuma dizer, que elas possam se empoderar na questão política, seja no sindicato, seja nas associações, porque é assim que começa a vida política, seja nos partidos políticos, que elas possam se impor enquanto ser humano, não é com nenhum tipo de colocação diferente, é se impor enquanto ser humano em pé de igualdade com os homens numa situação de disputa política, seja de qual for disputa, de sindicatos, de cooperativas. É isso que a gente espera, que as mulheres tenham esse espaço, elas possam buscar esses espaços, e esse trabalho do TRE vem colaborar muito com esse trabalho, com esse processo de conscientização, mas esse é um dever de todos nós, ajudarmos as mulheres a se conscientizarem do seu papel e da necessidade da sua colocação no mercado de trabalho, no mundo e na política. Doutora Elaine, te agradeço muito a sua
participação, sempre atuante na defesa aí das mulheres, né? E da minha parte ressalto também que tivemos uma evolução na própria jurisprudência do TSE, que tem reconhecido, inclusive, a necessidade de se caçar uma chapa inteira quando existe a fraude. Então, é muito importante, realmente, essa conscientização e que as mulheres venham para participar, para construir suas próprias agendas. Então, agradeço muitíssimo a sua participação e já passo aí a nossa querida Vivian também, né, que sei aí, Vivian, da sua experiência no âmbito da agropecuária, uma experiência exitosa, premiada, uma mulher também que é atuante, em um mundo, Vivian, que ele, como a política também, né, o mundo do agronegócio, da agropecuária, ele é um mundo muito masculino. Então, eu gostaria que você me falasse um pouco dos desafios para a mulher do agronegócio, para a mulher do campo, seja ela de grande, de pequeno ou de médio porte, não é? A partir da sua experiência. São os maiores desafios para essa mulher, Vivian? Olá, Vivian Machado, eu sou muito feliz por estar aqui participando, representando as mulheres do agronegócio, junto a esse programa importantíssimo, que é do TRE Tocantins, Mais Mulheres, Mais Democracia. Uma das coisas fundamentais é essa educação que o TRE está fazendo, então essa aproximação do TRE Tocantins com as mulheres do agro é muito importante, nós agradecemos vocês pelo trabalho desenvolvido. Eu gostaria de falar aqui um pouco, há uns 5 anos atrás, né, nós começamos o agronegócio, as mulheres começaram um movimento a nível de Brasil, onde nós, coordenadamente, temos nos juntado em grupos de WhatsApp, redes sociais, né? Alguns grupos já, inclusive, têm redes sociais, rádio, inclusive tem programas já de rádio. Então, assim, a gente tem desenvolvido dentro desses 5 anos lideranças dentro desses grupos, e cada dia mais a gente tem visto da importância da gente estar não só nesses grupos trabalhando, como também à frente de sindicatos, das cooperativas, e isso tem acontecido, né? Eu quero trazer essa realidade para vocês, isso tem acontecido sim, é muito bom a nossa convivência, o nosso formato, dentro dos grupos de WhatsApp, eu participo de vários do Brasil inteiro. A gente discute política todos os dias, diariamente, é falado das políticas públicas, então o interesse, ele é geral, há essas discussões, e nós, depois que a Teca Vedramini assumiu, né, a diretoria da Sociedade Rural Brasileira em 2016, foi um marco para nós, mulheres, após 98 anos, a primeira mulher a ser diretora da Sociedade Rural Brasileira. Então, isso vem fortalecendo o movimento, e agora, em 2020, ela assumiu a presidência, após 100 anos de sociedade rural, a primeira mulher presidente da Sociedade Rural Brasileira, e isso tem feito com que nós todas, né, tenhamos desenvolvido lideranças dentro dos próprios grupos. É um reconhecimento natural das lideranças, e essas mulheres têm visto essa necessidade de se envolver na política. Contudo, um dos problemas que a gente vê que barra essa participação efetiva de todas as mulheres na política é o formato brasileiro, que é político partidário. Se houvesse a possibilidade de candidatura individual, haveriam muito mais mulheres na política hoje. Contudo, na hora que uma mulher pensa na candidatura, que ela tem que se filiar a um partido político, essa questão partidária, ela é uma barreira muito grande, é uma questão muito discutida entre nós, nos grupos, porque os partidos não espelham, né, os nossos desejos, né? Então, assim, eu acredito que se não houvesse essa barreira, hoje já teria, sim, muito mais mulheres envolvidas e trabalhando nas questões políticas aí. Dentro desses grupos, a gente desenvolve trabalhos sociais, a gente desenvolve encontros técnicos e desenvolvimento e valorização das mulheres em todos os âmbitos,
desde a trabalhadora rural, a pequena, a média e a grande, todas são envolvidas, não há distinção de tamanho entre nós nos tratamos de igual para igual, e lá dentro a gente tem buscado cursos técnicos de capacitação dessas mulheres, né, acolhido as mulheres que aceitam, né, desbravar as carreiras de técnicas como veterinária, zootecnia, agronomia. Então, assim, tem tido um envolvimento muito grande nisso. Vivian, muito obrigada, importantíssima as suas considerações, partem aí da prática, né, e assim, eu particularmente, opinião pessoal minha, não estou expressando a opinião do tribunal, eu sou um pouco contrária às candidaturas avulsas, né, porque eu creio que o nosso maior problema, ele está na forma da constituição lá das comissões provisórias dos partidos, né? Na verdade, alguns partidos acabam tendo donos que obstam a participação de mulheres que efetivamente vão lá para contribuir, para construir uma agenda que muitas vezes não é a mesma agenda. Então, eu acho que a gente tinha que pensar em uma forma, não é, dessa questão aí, dessas comissões provisórias, se tem excesso de poder em relação a isso. Porque os partidos políticos, eles têm que dar vida a essa participação, mas de uma forma diferente do que às vezes tem sido, porque se coopta ali e faz a captação de mulheres que não vão ali efetivamente, né, na condição de candidatas, mas de apoiadoras de outras candidaturas, o que a jurisprudência ela vem combatendo aí de forma veemente. Então, é muito interessante a sua participação, principalmente a partir da sua vivência prática, né? Então, rapidamente aqui para as considerações finais, Elaine, eu volto a palavra a você, né, para que você faça aí brevemente, 2 minutos, as suas considerações finais do nosso debate. Eu quero agradecer a oportunidade pelo projeto Mais Mulheres e Mais Democracia, mas também quero agradecer o secretário de Agricultura, Dr. César Alum, pela oportunidade de falar para as mulheres rurais na AgroTeams, nesse ano, com essa proposta tão inovadora, dizer que eu fico feliz ao ouvir que nós temos mulheres organizadas no agronegócio, nós já sabemos que muitas são organizadas, temos relatos de vários lugares no Brasil, e, na verdade, a minha palavra final é um estímulo para que as mulheres participem, seja da vida política, seja da vida social, seja da sua comunidade, mas que as mulheres do agronegócio, do mundo rural, possam participar efetivamente de todos esses instrumentos que são mecanismos de participação social. E deixar o meu abraço e meu agradecimento pelo convite para participar, para falar um pouquinho para essas mulheres. Muito obrigada ao TRE e à Secretaria de Agricultura. Muito obrigada, doutora Elaine. E passo a Vivian Machado para as suas considerações finais. Pois é, doutora, eu acredito que a gente precisa se debruçar mais sobre como mudar essa questão de acesso, né? Porque muitas pessoas, às vezes, querem acessar, mas como a doutora disse, sabe, de conhecimento público que muitos partidos têm donos, e por mais que a gente, às vezes, queira participar e estar ativa na política, não nos é permitido chegar a tal ponto, porque dependemos do partido para conseguir nos candidatar. Precisamos da aprovação do partido para conseguir nos candidatar. Então, eu espero que não só o TRE, o Tocantins, como o TSE, mas todas nós, mulheres, né, as do agro, possamos, sim, nos debruçar sobre formas, né, de conseguir facilitar esse acesso, de forma que nós, mulheres, nos sintamos bem à vontade para adentrar aos partidos políticos e saber que ali dentro as escolhas serão meritórias, que a gente tenha os nossos méritos reconhecidos e, a partir daí, nossas candidaturas possam ser aprovadas e lançadas. Então, eu posso dizer a vocês, na prática, que nós
mulheres do agro, estamos sim interessadas em participar da política, nós queremos estar lá, mas nós ainda encontramos essa barreira. Muito obrigado, Vívia. Isso, em parte, não é? Eu creio que será corrigido aí agora com a impossibilidade das coligações, não é? Não existe mais as coligações para as eleições proporcionais, apenas para os cargos majoritários. Então, isso, de uma certa forma, obriga que os partidos tenham realmente uma abertura maior, porque eles serão obrigados a cumprir, a ter, e foi tarefa aí que ficou com prazo fatal até 4 de abril passado. Então, né, espero que os partidos tenham se conscientizado dessa mudança e que venham aí muitas mulheres candidatas. Agradeço a presença de vocês, agradeço a oportunidade ao secretário César Halum, agradeço também o apoio do TRE na pessoa do desembargador-presidente Eurípides Lamonier. E também agradeço vocês que participaram do nosso evento e aproveito a oportunidade ainda para convidá-los a assistir os vídeos que o TRE também disponibilizou sobre a participação feminina na política. Além desse nosso vídeo, que fizemos aí esse debate sobre a participação da mulher no campo, os vídeos institucionais do TRE, que ficarão também à disposição de vocês no período aí de 27 a 29 de maio. Muito obrigado e até o próximo ano, que a gente possa falar mais com vocês sobre participação feminina.